Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. No episódio de hoje, neste ponto da nossa jornada, nós viemos até o norte da Escócia para documentarmos um dos mais famosos mitos da humanidade moderna. Quem nunca ouviu falar do monstro do Lago Ness? Neste episódio, nós fomos para as Terras Altas Escocesas. Localizadas no norte da Escócia, estas terras são conhecidas pela sua herança celta. é uma região onde se encontram ruínas medievais e principalmente muita natureza. Entre as ilhas britânicas, é só nas terras altas que você pode encontrar o bioma taiga, que é constituído principalmente por florestas de coníferas. A natureza verdejante e vibrante da região impressionou muito Aline e eu quando chegamos pela primeira vez. Mas a razão da nossa visita não era meramente contemplativa. Estávamos ali especialmente para visitar o Lago Ness, famoso por abrigar uma fera pré-histórica. Ou pelo menos é o que dizem alguns criptozoólogos. Quê? Criptozoologia. A criptozoologia é popularmente vista como a caça aos monstros em lugares remotos do mundo. Embora a associação se prove correta em muitos casos, mais recentemente a criptozoologia tem sido vista, pelo menos por alguns, como o estudo de animais supostamente conhecidos a partir de evidência anedótica, ou seja, avistamentos, histórias e relatos publicados. Definida dessa forma, a criptozoologia pode ser vista como a busca por monstros, como o Yeti ou o pé grande, mas também pode investigar criaturas bem mais humildes e plausíveis, como pequenas aves, alguns supostos mamíferos enigmáticos e até mesmo lendas sobre peixes e insetos. As criaturas alvo da criptozoologia são chamadas de criptídeos. Embora um número de cientistas, alguns deles até paleontólogos, tenham se envolvido com a criptozoologia, geralmente ela é considerada uma pseudociência e que seus criptídeos não passam de lendas e contos. As acusações não são feitas sem razão. A maioria dos criptídeos é isso mesmo. Não há evidência confiável de que existam ou que sejam criaturas de espécies desconhecidas pela ciência. A maior parte da criptozoologia é um fracasso, e não são poucas as pessoas envolvidas com esse assunto, hein? E o que explica esse fracasso? Alguns princípios básicos do ceticismo parecem faltar para essas pessoas, e portanto elas acabam dando muito mais peso às evidências ruins do que deveriam, e também falham em reconhecer as fortes evidências contrárias. É muito fácil também ser pego pela magnificência de estar ali no Lago Ness. E comigo não foi diferente também. Aline e eu ficamos isolados quase uma semana na beira da água do lago, observando manhã, tarde e noite ali na região. E um dia no fim da tarde eu vi uma coisinha no pôr do sol na água, como se fosse uma cabecinha ou alguma coisa de madeira flutuando lá longe no lago. Eu fiquei nervoso, fui correndo e filmei com a filmagem terrível aquela coisinha na água. Mas aí vem, o que poderia ser essa coisinha que eu estava filmando, que estava aparecendo nessa filmagem? O que seria mais plausível interpretar? Era um plesiosauro ali? Ou tem alguma outra explicação mais plausível para explicar o que eu estava observando naquele fim de tarde no Loch Ness? O kit básico do ceticismo. Cada criptozoólogo e cada criptozoóloga deveriam carregar consigo um kit básico de ceticismo.
E não é exatamente um kit de primeiros socorros, para caso esbarre com algum criptídeo e saia levando a pior. É um kit básico de ferramentas céticas. Por exemplo, sempre que possível buscar confirmações independentes dos fatos alegados. Considerar os diferentes pontos de vista científicos sobre determinado assunto, ou seja, encorajar o debate honesto. Dar pouco peso a argumentos de autoridades. Na ciência, idealmente, existem especialistas e não autoridades. E é bom lembrar que especialistas também podem errar às vezes. É preciso não se apegar demais a uma determinada hipótese, por mais que ela vá de acordo com as preferências pessoais. Afinal, a natureza ela não tem obrigação nenhuma de se contorcer para caber nas expectativas humanas. Carregar sempre uma navalha. E não necessariamente me refiro a um objeto físico. A navalha de Ockham já serviria. Nomeada em homenagem ao frade franciscano inglês William de Ockham, essa navalha filosófica é um princípio que serve para questões científicas. A gente pode resumir da seguinte forma: sempre que duas hipóteses rivais fizerem exatamente a mesma previsão, escolha aquela hipótese que é a mais simples. Ou seja, opte pelas hipóteses que exigem o menor número de suposições. Por exemplo, suponha que você avistou algo emergir da água e rapidamente submergir. O que é mais provável? Que você tenha avistado alguma forma aquática presente que habita aquele corpo d'água, ou um réptil gigante que se pensa por muitas razões está extinto há dezenas de milhões de anos? O monstro do Lago Ness. Um dos mais famosos criptídeos, perdendo apenas para o pé grande, é também parte do folclore escocês, o monstro do Lago Ness, ou simplesmente chamado de Nessie. Existem diversos relatos, inclusive contraditórios, mas aquele que ocupa o imaginário das pessoas é dito que essa criatura é um animal grande e pescoçudo, similar a um plesiosauro. As histórias de avistamento do suposto monstro têm uma origem antiga, datando desde pelo menos o século VI. Então é impraticável falar sobre todos os casos aqui. Um dos relatos mais famosos, todavia, é o de Arthur Grant, em 1934. Grant, então estudante de medicina veterinária, alegou ter dado de cara com a criatura quando passava de moto pelas proximidades de Abriahan, por volta de 1h da manhã do dia 5 de janeiro. De acordo com ele, a criatura tinha uma cabeça pequena e um pescoço longo, parecendo um cruzamento entre uma foca com um plesiosauro. Ela emergiu da vegetação, cruzou a estrada, passando pela frente de Grant e foi para o lago. Com base no que viu, ou no que acreditou ter visto, Grant produziu um esboço da criatura e mostrou ao zoólogo Maurice Burton, que informou provavelmente tratar-se de uma lontra. Em 21 de abril de 1934, foi publicada no Daily Mail uma suposta fotografia do monstro, hoje muito famosa. Robert Kenneth Wilson, um ginecologista e cirurgião, estava supostamente contemplando o lago quando teria então avistado a criatura. E, câmera em mãos, teria feito pelo menos 4 fotos, das quais apenas uma ficou bastante famosa. É uma fotografia onde se pode ver o que seria a cabeça, o pescoço e parte do dorso do suposto monstro. Como o Wilson não queria o seu nome associado à foto, ela passou a ser chamada simplesmente de fotografia do cirurgião. Na verdade, essa fotografia era uma fraude. A criatura fotografada era, na realidade, um submarino de brinquedo com cabeça e pescoços modelados. Acontece que um tal de Wetherell havia sido ridicularizado pelo Daily Mail, para o qual trabalhava, após ter encontrado o que seriam pegadas do Nessie, as quais se revelaram uma brincadeira. Para se vingar, Wetherell se alinhou ao seu enteado Christian Sperling, um escultor, seu filho Ian e o agente de seguros Maurice Chambers produziram as fotografias e as entregaram ao já mencionado Wilson, um cara que adorava pregar uma peça. E assim surgiu a publicação no Daily Mail. Muitos outros relatos surgiram após a publicação dessa fotografia, mas a gente tem outras coisas interessantes para mostrar da Escócia. O que diz a paleontologia? Deixando um pouco de lado essa questão mitológica, nós vamos seguir agora atrás de fatos científicos. Nós vamos visitar algumas regiões do norte da Escócia, onde são encontrados fósseis.
dada a frequentemente equivocada interpretação plesiosauriana do monstro do Lago Ness, uma pergunta pertinente é: em algum momento na história geológica já houve plesiosauros ali, na região dos lagos escoceses? Esta região dos lagos nas terras altas escocesas está bastante alterada pelas forças da Terra. As rochas estão todas metamorfizadas, inclusive é o que abraça e forma esses lagos compridos. Portanto, não há rochas com fósseis na borda desse lago. Para acessar as rochas com fósseis mais próximas, a gente foi dirigindo até a região de Elgin. Infelizmente, o Museu de Elgin estava fechado, então a gente não conseguiu ver a misteriosa paleofauna local com os nossos próprios olhos. Mas, se a gente consultar a literatura, a gente pode saber que os répteis fósseis de Elgin são provenientes de estratos do período Permiano, como o Pareassauro eugenia, e também do Triássico, como o Procolofonídeo leptopleuron e o Arcossauro ornithosuchus. Nada de réptil marinho. Há na literatura científica o reporte de algumas vértebras e um dente de plesiosauro encontrado nas proximidades de Elgin. Mas calma, esses restos fósseis foram coletados em um bloco errático, que é basicamente uma rocha de grande tamanho que foi transportada para aquela localidade por imensos glaciares. Aliás, os autores deixam claro que os fósseis encontrados no bloco errático não devem ser confundidos com a melhor conhecida fauna permotriásica da região de Elgin. Taxons Lazarus. Não é impossível que espécies de grupos dados como extintos há milhões de anos ainda existam. Aconteceu, por exemplo, com os selacantos. Acreditava-se que o grupo estava extinto desde o final do período Cretáceo, até que selacantos foram pescados na África do Sul em 1938. Os selacantos são um exemplo de Taxon Lazarus. Então, não é, em princípio, impossível que alguma espécie de plesiosauro pudesse existir nos dias de hoje, como mais um exemplo de Taxon Lazarus. Acontece que simplesmente não há evidência de que exista. Se ao menos encontrássemos alguns fósseis de plesiosauros no Cenozoico, mas nem isso. São mais de 65,5 milhões de anos sem nenhum registro fóssil de plesiosauro, até os dias atuais. Adicionalmente, o monstro do Lago Ness, se existisse, provavelmente não seria um membro isolado e único. Ele faria parte de uma população. E é meio inconcebível que não tivéssemos definitivamente constatado sua presença em um lago, mesmo que ele fosse um único exemplar de uma única espécie. O que dizem os sonares? A tecnologia de sonar, em sua versão ativa, consiste em emitir pulsos sonoros e capturar os ecos, que são então interpretados. A tecnologia foi aplicada algumas vezes ao longo das décadas da investigação do Lago Ness. Em 2003, uma equipe patrocinada pela BBC, utilizando tecnologia sonar com resolução suficiente para notar o Ness, concluiu que, apesar de alegações de padrões estranhos observados em estudos anteriores, nada de anormal foi detectado. Adeus, Nessie! Ao que parece, Nessie escapa de qualquer tentativa de detecção sofisticada. Por alguma razão, ele prefere ser sempre avistado ou ter sua presença inferida por meios nada confiáveis, como imagens borradas, filmagens de baixa qualidade ou em ângulos de visão confusos. A existência do monstro do Lago Ness é tal qual a de um dragão invisível, incorpóreo e que cospe fogo atérmico. Qual é a diferença entre isso e a não existência? Aplicando o nosso kit cético ao caso do monstro do Lago Ness, a conclusão não pode ser outra. Não há nenhuma razão para acreditar que há um plesiosauro habitando um lago nas terras altas escocesas. Gostaram do vídeo? Esse vídeo foi feito com parceria de edição e de roteiro com o canal Coelho Pré-Cambriano. Se você curtiu, vá lá também se inscrever no canal dele. Tem muito conteúdo legal. Nós gostaríamos muito de agradecer aos apoiadores deste canal. Obrigado! Graças ao apoio de vocês, conseguimos divulgar a ciência de forma livre neste país.